Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Genealogia de José. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. José assume a paternidade legal de Jesus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa sua mulher. Comentários dos Pais da Igreja. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de todas as genealogias, o evangelista põe a genealogia de José, esposo de Maria, em virtude da qual todas as outras são introduzidas, dizendo: E Jacó gerou José. São Jerônimo. O imperador Juliano nos objeta aqui a discordância dos evangelistas, porque Mateus chama José de filho de Jacó e Lucas, filho de Eli. Ele ignora, sem dúvida, que é costume da Escritura chamar de pai o que o é por natureza, e o que é, segundo a Deus ordena a Moisés no Deuteronômio, que se um irmão ou parente morre sem filhos, outro irmão ou parente tome a viúva do defunto para dar-lhe descendência. Este ponto foi largamente debatido pelo cronista africano e por Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia. Matã e Melque tiveram, cada um, em tempos diferentes, um filho da mesma mulher, chamada Jéssica. Matã, descendente de Davi por Salomão, a havia tomado primeiro por mulher e, deixando um filho chamado Jacó, morreu. Como a lei não vetava que a viúva se casasse com outro, Melque, da mesma origem de Matã, da mesma tribo, ainda que não fosse da mesma família, tomou por mulher a viúva de Matã, do qual teve outro filho chamado Eli. E assim, Jacó e Eli, de pais distintos, foram irmãos do mesmo ventre. O primeiro destes, Jacó, tomando conforme a lei a viúva de seu irmão, morto sem filhos, gerou José, seu filho segundo a natureza. Por isso lemos: E Jacó gerou José. Mas, segundo a lei, José também é filho de Eli, cuja mulher seu irmão Jacó havia tomado para dar-lhe descendência. Assim, encontramos correta e completa a genealogia que enumera Mateus e a que descreve Lucas, que, com a expressão mais adequada, designou a sucessão legal estabelecida em favor do defunto como uma certa espécie de adoção, tendo o bom cuidado de não nomear ninguém como tendo sido gerado em uma sucessão deste tipo. Santo Agostinho. Ele é mais convenientemente chamado de filho por aquele que o adotou do que se fosse chamado de gerado por aquele de cuja carne não saiu. Assim, quando Mateus disse, ao iniciar a genealogia, e Abraão gerou Isaque, e ao terminá-la em José, Jacó gerou José, mostrou claramente que está falando de seu pai segundo a ordem da natureza,
porque em José não foi adotado, mas gerado. Ainda que Lucas dissesse que José foi gerado por Eli, tal expressão não nos deveria perturbar. Com efeito, não é absurdo dizer que alguém que adotou um filho gerou-o não pela carne, mas pela caridade. Eusébio de Cesareia. Mas não se pense que tenhamos inventado esta opinião de modo arbitrário, ou que ela careça de qualquer autoridade, mas os parentes de nosso Salvador, segundo a carne, nos-la transmitiram por tradição, seja pela intenção de dar a conhecer um tão importante nascimento, seja para ensinar bem, segundo a verdade, aquilo que aconteceu. Santo Agostinho. Com razão, Lucas expondo a genealogia de Cristo, não desde o início do Evangelho, mas desde o seu batismo, e apresentando-no de preferência como sacerdote para a expiação de nossos pecados, se encarregou de narrar sua origem pela adoção legal, porque pela adoção somos feitos filhos de Deus, crendo no Filho de Deus. Mas pela genealogia carnal, relatada por Mateus, vemos de preferência que o Filho de Deus foi feito homem por nós. Lucas nos mostra suficientemente a razão pela qual chama José de filho de Eli, pois José foi adotado por Eli, quando chama Adão de filho de Deus pela graça, a mesma que ele perdeu depois pecando, quando Deus o estabeleceu no paraíso tal como um filho. São João Crisóstomo. Estabelecidos todos os antepassados de Cristo e terminando em José, diz o evangelista, esposo de Maria, indicando que foi por causa de Maria que incluiu também José na genealogia. São Jerônimo. Quando ouvires a palavra marido, que não se introduza em ti a suspeita de que tenha tido conjunção carnal, mas lembra-te do costume das Escrituras, segundo o qual as mulheres prometidas em casamento são chamadas esposas, e os homens prometidos em casamento, marido. Genádio de Massília. O Filho de Deus nasceu do homem, vale dizer de Maria, mas não de uma relação sexual com o homem, como afirma Ebião. Por isso, o evangelista acrescenta de modo significativo, da qual nasceu Jesus. Santo Agostinho. Isto é contrário à afirmação de Valentino, que diz que Cristo não havia assumido nada da Virgem, mas que havia passado por ela como por um riacho ou um canal. Por que quis Deus tomar a carne no ventre de uma mulher é algo conhecido por seus desígnios secretos, talvez para dignificar deste modo os dois sexos, assumindo a forma de um varão e nascendo de uma mulher, ou por outra causa que eu não diria de modo temerário. O que, pela unção do óleo, concedia Deus aos que eram ungidos para ser reis, realizou o Espírito Santo no homem Cristo, acrescentando uma purificação. Por isso, quando nasceu, foi chamado Cristo. Não estaria de acordo com o direito divino que José julgasse dever separar-se de Maria porque ela não deu à luz Jesus Cristo por meio de uma cópula carnal, mas permanecendo sempre virgem. Com efeito, que este exemplo se apresente magnificamente aos fiéis casados, isto é, que ainda que por consenso mútuo guardem continência, a união conjugal pode permanecer, mas não pela mistura corporal dos sexos, mas pela cuidadosa guarda do afeto no coração, principalmente porque a José e Maria pôde nascer um filho sem relação carnal alguma. Todos os bens do matrimônio se cumprem nos pais de Cristo, a fé, a prole e o sacramento. A prole é o próprio Senhor, a fé porque não houve adultério, o sacramento porque não houve separação. São Jerônimo. Mas perguntará o leitor diligente, não sendo José o pai do Salvador, qual é o interesse em narrar a genealogia de modo contínuo até José? Responderemos primeiramente dizendo que não é costume da Escritura entrelaçar a ordem das mulheres nas genealogias. Por fim, dizendo que José e Maria eram de uma mesma tribo, de onde sabemos que, segundo a lei, ele estava obrigado a tomá-la em sua família e porque foram recenseados simultaneamente em Belém, como gerados por uma mesma linhagem. Santo Agostinho. A genealogia teve que ser continuada até José para que naquele singular matrimônio não fosse feita injúria ao sexo masculino, em todos os casos preeminentes, sem prejudicar por isso a verdade, visto que tanto José como Maria eram da linhagem de Davi.
Cremos, portanto, que também Maria foi da linhagem de Davi, porque cremos nas Escrituras, que dizem ambas as coisas, que Cristo é da linhagem de Davi segundo a carne, assim como Maria, que foi sua mãe, não por coabitação com um varão, mas permanecendo sempre virgem. Concílio de Éfeso. Devemos nos precaver contra o erro de Nestório, que diz: quando a Escritura divina tem de falar sobre o nascimento de Cristo, que é da Virgem Maria, ou sobre sua morte, nunca lhe dá o nome de Deus, mas o de Cristo, Filho ou Senhor, 3 termos significativos das duas naturezas, que por vezes se referem à natureza divina, outras à humana, e algumas a ambas de uma só vez. Aqui está uma prova. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Deus, o Verbo, não necessitou de um segundo nascimento de mulher para existir. Santo Agostinho. Mas não foi uma pessoa o Filho de Deus e outra o Filho do homem, mas uma mesma pessoa, Cristo, Filho a um só tempo de Deus e do homem. Assim como em um mesmo indivíduo uma coisa é a alma e outra coisa é o corpo, no mediador entre Deus e os homens, uma coisa foi o Filho de Deus e outra o Filho do homem. Digo outra coisa pela diferença de natureza, não pela unidade de pessoa. Mas objeto herege. Não sei como ensinais que nasceu no tempo o mesmo que dizeis coeterno ao Pai, posto que o nascer é como um certo movimento de um ser que não existe antes de nascer e para o qual o nascer traz o ato de existir, de onde se infere que o que já existia não pôde nascer, e o que se pode nascer não existia antes. Ao que responde Agostinho: suponhamos, como muitos querem, que há no mundo uma alma geral que, de tal sorte, vivifica todas as sementes por uma certa operação inefável, permanece sempre distinta das naturezas engendradas. Indubitavelmente, esta alma, quando chegou ao útero, para formar a matéria passiva segundo as funções que deverá depois exercer, faz com que haja consigo uma mesma pessoa naquele ser que sabemos que não tem a mesma natureza dela, de onde se faz, pela ação da alma na matéria passiva, um só homem a partir de 2 naturezas, sendo a alma e a carne distintas. E assim confessamos que a alma nasceu do útero, esta mesma alma que, vindo ao útero, dizemos que conferiu vida ao concebido. Afirmarei que ele é dito nascido de sua mãe, que lhe formou um corpo a partir de si mesma, no qual ele poderia nascer, não como se, antes dele nascer, sua mãe pudesse, no que se refere a ele, não estar enraizada no ser. Assim, portanto, de uma maneira ainda mais incompreensível e sublime, o Filho de Deus nasceu tomando para si a perfeita humanidade de sua mãe, ele que, por sua singular onipotência, é a causa do nascimento de todas as coisas geradas. Pseudo Crisóstomo. Como o evangelista havia dito antes, e Jacó gerou José, com quem desposada Maria gerou Jesus, para que ninguém pudesse pensar que o nascimento de Cristo havia sido como de seus progenitores. Cortando a ordem da narrativa, diz: a geração de Jesus Cristo foi deste modo, como se dissesse: a geração de seus ascendentes foi como eu referi, mas a geração de Cristo não foi assim, mas de outra forma. Maria, sua mãe, comprometida em casamento. São João Crisóstomo. Como quem vai dizer uma coisa nova, o evangelista promete narrar a maneira como se fez esta geração, para que quem ouvir as palavras do esposo de Maria não pense que Cristo tenha nascido segundo a lei geral da natureza. Remígio de Auxerre. Também pode referir-se ao já dito neste sentido. A geração de Jesus Cristo foi desse modo, como já disse, Abraão gerou Isaque. São Jerônimo. Mas por que Cristo é concebido de uma virgem casada e não de uma simples virgem? Por 3 razões. A primeira, para que, pela genealogia de José, se soubesse a origem de Maria. A segunda, para que os judeus não a apedrejassem como adúltera. A terceira, para que, ao fugir para o Egito, tivesse a consolação de um marido. O mártir Inácio acrescenta uma outra razão, para ocultar ao demônio o parto de Maria
e que este sempre cresce que Cristo havia sido gerado, não por uma virgem, mas por uma mulher casada. Pseudo Crisóstomo. E assim, depois de desposada Maria, ambos permaneceram em sua casa, porque assim como na que concebe na casa do marido se entende uma concepção natural, na que concebe antes de desposar, há suspeita de infidelidade. São Jerônimo. Um tal de Elvídio, homem turbulento e que faz de tudo matéria para discussão, começou a blasfemar contra a Mãe de Deus, formulando assim sua primeira tese. Mateus diz, e sendo desposada, vede como diz desposada e não comprometida, como vós dizeis, e desposada não por outra causa, senão para casar-se depois. Orígenes, desposada com José, mas não carnalmente unida. A Mãe de Deus foi Mãe Imaculada, Mãe incorrupta, Mãe intacta. A mãe deste, de quem? A Mãe do Senhor, unigênito de Deus, do Reino Universal, do Criador de tudo e Redentor de todos. São Cirilo de Alexandria. O que se pode ver na Santa Virgem acima das demais mulheres? Se Maria não fosse Mãe de Deus, mas somente de Cristo ou do Senhor, como diz Nestório, não haveria nenhum absurdo em se permitir chamar Mãe de Cristo a mãe de cada um dos homens ungidos. Mas somente a Santa Virgem, acima das outras mulheres, é conhecida e chamada pelo nome de Mãe de Cristo, pois gerou não um simples homem como nós, mas o Verbo de Deus Pai, encarnado e feito homem. Mas talvez responda Nestório, pensas tu que a Virgem tenha sido feita mãe da divindade? E também a isto dizemos que o Verbo de Deus nasceu da própria natureza de Deus e sem princípio no tempo, é coeterno com o Pai. Nos últimos tempos, no entanto, o Verbo se fez carne, vale dizer, uniu-se a um corpo animado por uma alma racional. Por isso, dizemos que nasceu de uma mulher segundo a carne. Este mistério se assemelha, de certo modo, ao nosso nascimento. As mães subministram à natureza uma carne condensada, que, paulatinamente, se vai perfazendo até a forma humana. Mas Deus infunde um espírito no ser vivo, e ainda que a mãe somente seja do corpo terreno, ela é considerada e chamada mãe do ser vivo como um todo. Observamos uma coisa semelhante no nascimento do Emanuel, Deus conosco. O Verbo de Deus nasce na eternidade da natureza do Pai, mas porque assumiu uma carne fazendo a própria, é necessário confessar que nasceu segundo a carne por uma mulher. Portanto, uma vez que ele é verdadeiramente Deus, de que maneira hesitará alguém em chamar a Santa Virgem de Mãe de Deus? São Pedro Crisólogo. Não te perturbem nem ofendam teus ouvidos as palavras concepção e parto, porque a virgindade afasta toda desonra humana. Em que pôde ferir a vergonha a união da divindade com a pureza, sua sempre querida amiga, união cujo mensageiro é um anjo, a fé é a madrinha de casamento, a distribuição é a castidade, a adoração é a virtude, o juiz é a consciência, a causa é Deus, o ato de conceber é sem violação, o parto é virginal e a mãe é virgem. São Cirilo de Alexandria. Mas se disséssemos com Valentino que o santo corpo de Cristo foi formado a partir de uma matéria celeste e não da Virgem, como poderíamos entender que Maria é mãe de Deus? Contudo, o nome de sua mãe é acrescentado, Maria. São Beda. Maria se traduz do hebraico como estrela do mar, do siríaco como senhora, porque deu ao mundo tanto a luz da salvação quanto o Senhor. Também é dito com quem ela se casou, José. Pseudo Crisóstomo. Maria se havia casado com um carpinteiro porque Cristo, esposo da Igreja, haveria de operar a salvação de todos os homens pelo lenho da cruz. São João Crisóstomo. Segue-se, no entanto, antes de coabitarem. Não diz antes que fosse levada à casa do esposo, pois já estava nela. Era, com efeito, muitas vezes costume entre os antigos ter em casa as esposas, como vemos que sucede também agora. Também os genros de Ló habitavam com ele. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Mas diz-se antes de coabitarem em união carnal. Pseudo Crisóstomo.
para que não nascesse da paixão da carne e do sangue o que nasceu para destruir as paixões da carne e do sangue. Santo Agostinho. Ali não houve coabitação conjugal, porque em carne de pecado não poderia fazer-se sem nenhuma concupiscência da carne, a qual sobreveio com o pecado e sem a qual quis ser concebido o que haveria de ser sem pecado. Talvez para ensinar-nos com isto que todo o que nasce da união carnal é carne de pecado, visto que somente não foi carne de pecado a que não nasceu desse modo. Jesus Cristo nasce, ademais, de uma mulher intacta, porque não era adequado ao direito divino que a virtude nascesse por meio do deleite, a castidade pela via da luxúria e a incorrupção pela corrupção. E o que vinha destruir o antigo império da morte haveria de descer do céu e de um modo diferente. Obteve, pois, o cetro de rainha das virgens, a que gerou o rei da castidade. Por isso, Nosso Senhor procurou para si um seio virginal, onde fosse hospedado para mostrar-nos que Deus deve ser portado por um corpo casto. Aquele que gravou sua lei em tábuas de pedra sem uma pena de ferro fecundou o seio de Maria pelo Espírito Santo. Por isso diz o evangelista: achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. São Jerônimo. Ninguém a encontrou em tal estado além de José, o qual, quase por licença marital, tudo soubera. Pseudo Crisóstomo. Segundo nos ensina uma história não inverossímil, José estava ausente quando sucedeu o que refere Lucas, pois não é de crer que, estando em casa, entrasse o anjo no aposento de Maria, dissesse a ela o que disse e que Maria respondesse o que respondeu. E se cremos que o anjo pôde entrar onde estava Maria e que tenha falado a ela, não era possível que, estando José presente, Maria se retirasse para a montanha e permanecesse com Isabel por 3 meses, sem que José indagasse dela as causas de sua ida e de uma permanência tão longa. Mas, depois que voltou de tão longa viagem, encontrou-a manifestamente grávida. São João Crisóstomo. Com propriedade disse, achou-se, expressão que costumamos empregar falando de coisas nas quais não havíamos pensado. E para que não molestes o evangelista perguntando-lhe de que modo tenha nascido de uma virgem, em poucas palavras, ele mesmo se desembaraça da dificuldade, do Espírito Santo, como se dissesse: o Espírito Santo operou este milagre. Com efeito, nem Gabriel nem Mateus puderam dizer mais. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O que se diz do Espírito Santo acrescentou o evangelista de sua parte para que, ao dizer-se ter concebido no útero, fosse removida toda a má suspeita das mentes dos ouvintes. Santo Agostinho. Nós não dizemos, como de modo criminosíssimo opinam alguns, que o Espírito Santo se apresentou como sêmen, mas que operou com o poder e a virtude de Criador. Santo Ambrósio. Todo o que vem de alguém, ou é da sua natureza ou de seu poder. De sua natureza, como o Filho é do Pai. De seu poder, como são de Deus todas as coisas, como também o fruto do ventre de Maria era do Espírito Santo. Santo Agostinho. Certamente, esta maneira de nascer Cristo do Espírito Santo nos dá a entender a graça de Deus, em virtude da qual o homem, sem mérito algum precedente, no princípio mesmo de sua natureza na qual começou a ser, se uniu ao Verbo de Deus em tal unidade de pessoa que esse mesmo homem é o Filho de Deus. Mas, havendo a Trindade toda, porque as obras da Trindade são indivisíveis, operado na formação daquela criatura que a Virgem concebeu e deu à luz, e que só a pessoa do Filho assumiu e fez própria, por que se nomeia unicamente o Espírito Santo na concepção dessa criatura? Quando apenas um dos 3 é nominalmente citado, deve-se entender que opera a Trindade toda? São Jerônimo. Mas, diz Ovídio, o evangelista não teria dito antes de coabitarem dos de que depois não haviam de viver com tal união, antes do almoço, onde não haverá almoço. É como se alguém dissesse, antes de almoçar no porto, naveguei em direção à África. A frase não pode ter sentido, a não ser que em algum momento ele almoçasse no porto. Parece-me que é melhor entendido que, ainda que o advérbio antes indique com frequência o que se segue,
Algumas vezes, no entanto, expressa somente o que antes se havia pensado e que não é necessário que aquilo que foi pensado seja feito, quando outra coisa interveio para que o que foi pensado não fosse feito. Portanto, não se infere que, depois, tenham vivido juntos, mas que a Escritura diz somente o que não aconteceu. Remígio de Auxerre. Ou esta palavra, coabitar, significa não a cópula carnal, mas o momento das núpcias, isto é, quando aquela que estivera desposada começou a ser esposa. É, portanto, este o sentido. Antes de coabitarem, isto é, antes de celebrarem a solenidade das núpcias, segundo os ritos. Santo Agostinho. Lucas expôs como se verificou o que aqui omite Mateus. Ele o faz depois de narrar a concepção de João, deste modo: no 6º mês foi enviado por Deus o anjo, e mais adiante, o Espírito Santo descerá sobre ti. O que é que Mateus mencionou ao dizer: achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo? Não há discordância no fato de que Lucas expõe o que Mateus omite, nem que este inclua depois o que omitiu aquele, pois segue-se: José, seu esposo, sendo justo. Até o texto em que nos fala nos magos: voltaram por outro caminho para sua terra. Assim, se alguém quisesse formar a narração ordenada do nascimento de Cristo, de tudo o que um ou outro dos evangelistas diz e omite, poderia fazê-lo assim. Começando com as palavras de Mateus: a geração de Jesus Cristo foi deste modo, seguindo com o que refere Lucas, desde o ponto em que diz: houve no tempo de Herodes, até onde diz: Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para sua casa, e terminando com o texto: achou-se ter concebido por obra do Espírito Santo. São João Crisóstomo. Tendo dito ao evangelista que Maria descobriu que estava grávida por ação do Espírito Santo, sem ação de um varão, para que ninguém suspeitasse que um discípulo de Cristo tenha inventado estas maravilhas em honra de seu mestre, aduz o testemunho de José, confirmando a história por sua própria participação nela, José, seu esposo, sendo justo. Santo Agostinho. Descobrindo José que Maria estava grávida, ficou perturbado, porque a esposa que havia recebido do templo mesmo do Senhor e que ainda não conhecia é encontrada grávida e, agitando-se inquieto, discute e fala consigo mesmo: que farei? Denuncio-a ou me calo? Se eu a entregar, não me farei cúmplice de adultério, mas incorrerei em crueldade, pois sei que, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. Se me calar, darei meu consentimento a uma má ação e tornar-me-ei partícipe do crime, juntamente com os adúlteros. Então, se calar é mal e revelar o adultério é pior, liberá-la-ei do casamento. Santo Ambrósio. Formosamente nos ensina Mateus o que deve fazer o justo que surpreender sua cônjuge em opróbrio ou ação infame, para que se apresente sem a mancha de sangue do homicídio e isento de culpa do adultério. Por isso diz: sendo justo. Em José, pois, conserva-se sempre a graça e a pessoa do justo, de maneira que seu testemunho resulta sempre o mais abonado, pois a língua do justo profere o juízo da verdade. São Jerônimo. Mas como José nos é apresentado como justo quando oculta o crime de sua esposa e, estando escrito da lei que não só os réus, mas também os cônscios de um crime estão em pecado? São João Crisóstomo. É de notar que chama aqui de justo aquele que em tudo é virtuoso. Há, com efeito, uma certa justiça em sentido especial, que não é ter cobiça, e outra virtude em sentido universal. E é nesse sentido que, principalmente, a Escritura emprega a palavra justiça. Sendo, pois, justo, vale dizer benigno e manso, quis deixar em segredo aquela que via exposta a infâmia e a pena máxima da lei. Como quem vive acima da lei, José atenuou ambas as consequências. Pois, do mesmo modo que o sol, antes de exibir seus raios, já ilumina a terra, assim também Cristo, antes de nascer, fez com que aparecesse no mundo muitos sinais de perfeita virtude. Santo Agostinho. Ou, em outros termos, se somente tu sabes do pecado de outro contra ti e queres entregá-lo diante dos homens, não és corretor, mas traidor. Por isso José, varão justo, tendo suspeitado que a esposa estava em tão grande desonra, com grande benignidade a poupou. De todo modo, a suspeita segura de adultério o atormentava. E, no entanto, como somente ele o sabia, não quis expor ao público,
mas ocultamente deixá-la ir, querendo antes beneficiar a pecadora que puni-la. São Jerônimo. Ou também pode ser um testemunho a favor de Maria que José, confiando em sua castidade, admirado do que havia sucedido, ocultou em silêncio o fato cujo mistério ignorava. Remígio de Auxerre. Ele via, com efeito, grávida aquela que sabia ser casta. Como havia lido em Isaías, sairá uma vara do tronco de Jessé, de onde sabia que Maria era originária, e no mesmo Isaías, eis que a Virgem concebeu. Não desconfiava de que tal profecia haveria de cumprir-se nela. Orígenes. Mas, se não tinha suspeita dela, de que maneira era justo se querer deixar uma esposa imaculada? Queria deixá-la porque conhecia que se havia operado nela um grande mistério e se considerava indigno de viver em sua companhia. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glose. Ou, ao querer deixá-la, era justo e, ao querer fazê-lo em segredo, mostrou-se ser piedoso, pois a pôs a salvo da infâmia, e por isso é dito. Sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Como não quisesse entregá-la ao público, isto é, difamá-la, preferiu fazê-lo ocultamente. Santo Ambrósio. Ninguém deixa a mulher que antes não havia aceitado. Então, ao querer deixá-la, confessava ele mesmo que já a havia aceitado antes. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou, não querendo transferi-la à sua casa para viver com ela em coabitação permanente, quis deixá-la ocultamente, isto é, mudar o tempo do casamento, porque realmente a verdadeira virtude é exercer a piedade juntamente com a justiça, e esta juntamente com a piedade, virtudes que, operando separadas, anulam-se mutuamente. Ou também pode-se dizer que era justo pela fé com que cria que Cristo haveria de nascer de uma virgem, querendo, portanto, humilhar-se diante de tão grande graça. Remígio de Auxerre. Porque, segundo se disse, José pensava em deixar Maria ocultamente. Mas se tivesse agido assim, muito poucos teriam deixado de suspeitar que ela fosse uma concubina e não uma virgem. E por isso o propósito de José mudou em um momento, graças ao conselho divino, de onde se diz, enquanto assim decidia. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. De onde se nota o espírito do sábio, que nunca quer começar a agir de modo temerário. São João Crisóstomo. Nota-se também a mansidão de José, que a ninguém revelou sua suspeita, nem sequer aquela de quem suspeitava, mas cogitava isso em seu interior. Santo Agostinho. Mas, enquanto José cogita essas coisas, que Maria, filha de Davi, não tema, uma vez que, assim como a palavra do profeta perdoou a Davi, o anjo do Salvador libertará Maria. Eis, pois, que vem novamente Gabriel, aquele padrinho de casamento da Virgem. Eis que o anjo do Senhor se manifestou a ele. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Esta palavra apareceu significa o poder daquele que aparece, que se exibe à visão quando e como quer. Rábano Mauro. Como o anjo apareceu a José, é dito claramente, em sonhos, isto é, como Jacó viu a escada por uma certa visão exibida aos olhos de seu coração. São João Crisóstomo. Não apareceu a José em clara visão, como aos pastores, porque era muito fiel. Os pastores, ademais, como eram rudes, necessitavam de uma visão clara. A Virgem também o necessitava, porque era a primeira que deveria ser instruída em tão grandes coisas. Semelhantemente, Zacarias necessitou de uma visão miraculosa antes da concepção de seu filho. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ao aparecer, o anjo o chama por seu nome, recorda-lhe sua linhagem e fala-o depor todo medo, dizendo-lhe, José, filho de Davi. Ao chamá-lo José, por seu nome, apresenta-se-lhe como conhecido e amigo. Pseudo Crisóstomo. Ao chamá-lo filho de Davi, quis trazer à sua memória a promessa de Deus a Davi, que Cristo nasceria de sua linhagem. São João Crisóstomo. Ao dizer-lhe não temas, indica que José já então temia ofender a Deus, como quem tem em sua companhia uma adúltera, pois, de outra maneira, não teria pensado em deixá-la. Severiano. O esposo é advertido para que não tema, porque a alma piedosa,
quando se compadece de outra, mais teme. Como se dissesse: aqui não há causa de morte, mas de vida, porque a que traz a vida não merece ser morta. Pseudo Crisóstomo, ao dizer não temas, quis também lhe mostrar que conhecia o segredo de seu coração, para fazê-lo ver com isso os bens que nos haveriam de vir por Cristo e que iria revelar. Santo Ambrósio, não te perturbes que a chame sua mulher, pois não é declarada a perda de sua virgindade, mas a prova do casamento, da celebração das núpcias. São Jerônimo, não se deve pensar que, porque a chamou de sua mulher, deixou de ser esposa, pois sabemos que é costume da Escritura chamar as esposas de mulheres casadas e chamar de maridos os esposos, segundo comprova o Deuteronômio. Mas se um homem encontrar no campo uma donzela que está desposada e, fazendo-lhe violência, a desonrar, morrerá ele somente, porque humilhou a esposa de seu próximo. São João Crisóstomo, mas diz: não temas receber, isto é, mantê-lo em tua casa, porque em sua mente já havia deixado. Rábano Mauro, ou não temas recebê-lo em comunidade nupcial e companhia permanente. Pseudo Crisóstomo, por 3 causas o anjo apareceu a José e falou-lhe de tal maneira. Primeiro, para que o homem justo não cometesse, por ignorância, uma ação injusta com um fim reto. Depois, pela honra da própria mãe, que, repudiada, não poderia incorrer em menor suspeita infame entre os incrédulos. E terceiro, para que, sabendo José de tão santa concepção, zelasse por ela com maior diligência que antes. E não apareceu a José antes que a Virgem concebesse, para que ele não pensasse o que pensou, nem sofresse o que sofreu Zacarias por causa de sua incredulidade acerca da concepção de sua mulher em idade tão avançada, pois era menos crível que uma virgem concebesse do que uma anciã. São João Crisóstomo. Ou também, em meio à sua turbação, apareceu o anjo a José para que se manifestasse a sabedoria deste justo e que nisto mesmo encontrasse uma demonstração do que se anunciava, pois, ao ouvir da boca do anjo o mesmo que ele pensava em seu interior, era sinal indubitável de que era enviado de Deus o que lhe falava, pois somente Deus sabe os segredos do coração. A narrativa do evangelista não admite suspeita ao dizer-nos que José sofreu o que é natural que sofra um esposo. A Virgem também afastou toda má suspeita, visto que seu esposo, que sofreu pelo crime, a tomou sob sua guarda e continuou em sua companhia depois de haver concebido. E se a Virgem não revelou a José o que o anjo lhe havia anunciado, foi porque não pensava que seu esposo o cresse, principalmente depois de este ter sido conduzido à suspeição. E o anjo anunciou o mistério a Maria antes de conceber, para que não estivesse em contínua ansiedade, dizendo depois, uma vez que era muito conveniente que se encontrasse livre de toda preocupação, aquela que iria conceber em seu seio o Criador de todas as coisas. O anjo não somente isentou a Virgem de toda mistura carnal iníqua, como fez com que José visse que sua esposa concebeu por obra sobrenatural, não apenas afastando todo o temor, mas também acrescentando alegria, dizendo: pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Uma coisa é nascer nela, outra é nascer dela. Nascer dela é vir ao mundo, nascer nela é o mesmo que ser concebido. Ou talvez o anjo tenha dito nasceu pela presciência que recebeu de Deus, para quem o futuro é como o passado. Santo Agostinho. Mas se Cristo nasceu do Espírito Santo, por que se diz nos provérbios: a sabedoria edificou para si uma casa? Essa casa deve ser compreendida de maneira dupla. Primeiramente, a casa de Cristo é a igreja, que ele edificou para si com seu sangue. Também do corpo de Cristo se pode dizer que é sua casa, como se diz que é seu templo. A obra do Espírito Santo é a obra do Filho de Deus pela unidade da natureza e da vontade. Seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo operando, é a Trindade que opera, e o que quer que os 3 tenham feito é a obra de um só Deus. E por isso devemos dizer que o Espírito Santo é Pai do homem Cristo, de maneira que Deus Pai tenha gerado o Verbo e o Espírito Santo homem? Esse é um absurdo que um ouvido fiel não pode tolerar. Como então dizemos que Cristo nasceu do Espírito Santo, se o Espírito Santo não o gerou? É acaso porque o criou?
enquanto homem foi feito, pois o apóstolo diz que nasceu da posteridade de Davi segundo a carne. Mas não é porque Deus fez este mundo que podemos dizer que o mundo é filho de Deus, nem nascido de Deus, mas feito, criado, fundado. Então, se confessamos que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, como não é filho do Espírito Santo e sim da Virgem Maria? Porque ninguém pode conceber que tudo que nasce de outra coisa deve chamar-se filho desta, omitindo o fato de que um filho nasce do homem de modo diverso que o cabelo, o piolho ou a lombriga, nenhum dos quais é seu filho. Os homens que nascem da água e do Espírito, ninguém os chamará corretamente de filhos da água, mas de Deus Pai e da Igreja Mãe. Assim, pois, Cristo nasceu do Espírito Santo e é filho de Deus Pai, mas não do Espírito Santo. São João Crisóstomo. Como que o anjo havia dito a José era a palavra maravilhosa que ultrapassa todo o pensamento humano e está acima das leis da natureza, confirma então a verdade de suas palavras não só pela revelação do passado, mas do que ocorreria no futuro. Ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. E para que José não cresça que já era desnecessário o matrimônio por haver se dado a concepção por obra do Espírito Santo, sem cooperação sua, o anjo lhe manifesta que, ainda que não fosse necessário para a concepção e que a Virgem permanecia intacta, no entanto, sua guarda é necessária, pois a Virgem dará à luz um filho, e a partir de então ele será necessário à mãe e ao filho. A mãe para defendê-la da desonra, ao filho para que o crie e o circuncide. A circuncisão é mencionada quando se diz, ao qual porás o nome de Jesus, porque na circuncisão costuma-se dar o nome à criança. Pseudo Crisóstomo. Ele não diz, dará para ti um filho, como havia dito a Zacarias. Tua mulher Isabel te dará um filho, porque a mulher que concebeu de um varão dá à luz um filho para o seu marido, porque o filho é mais dele que dela. Mas a que não havia concebido de varão não dá à luz um filho para o marido, mas somente para si. São João Crisóstomo. Ou talvez ele tenha dito de modo indeterminado para mostrar que ela o deu à luz para todo o mundo. Rabano Mauro. Ele diz, e tu o chamarás, e não impor-lhe-ás, porque o nome já lhe estava posto desde a eternidade. São João Crisóstomo. Explica-lhe logo o admirável deste nascimento, porque Deus é quem envia desde o céu, pelo mistério de um anjo, o nome que haveria de ser atribuído ao menino. E este não é um nome qualquer, mas um tesouro de bens infinitos. E por isso o anjo interpreta, sugerindo-lhe boa esperança e, a partir disto, induzindo-lhe a crer no que dizia, pois inclinamo-nos com maior facilidade às coisas prósperas e, com maior prontidão, damos confiança às coisas felizes. São Jerônimo. Jesus significa em hebraico Salvador. Ele aponta para a etimologia do nome quando diz, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Remígio de Auxerre. Ele nos apresenta como o Salvador de todo o mundo e autor da nossa salvação. Contudo, ele salva não os incrédulos, mas seu povo, os que creem nele, e os salva não tanto dos inimigos visíveis, mas principalmente dos invisíveis, isto é, dos pecados, e os salva dos pecados não pelejando com armas, senão perdoando-os. São Pedro Crisólogo. Venham agora e ouçam os que perguntam como é que Maria gerou, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não salvará o povo de outrem. E de que os salvará? Dos pecados deles. Se não crês nos cristãos que dizem que Deus perdoa os pecados, crê nos infiéis ou nos judeus quando dizem, quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Remígio de Auxerre. Pela porta mesmo por onde entrou a morte, voltou a vida. Pela desobediência de Adão, nos perdemos todos. Pela obediência de José, começamos a voltar ao nosso estado primitivo. Por isso, se nos recomenda a grande virtude da obediência, por estas palavras. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Não só fez o que mandou o anjo, mas também como o mandou. Assim também todo aquele que for chamado por Deus, sacuda toda demora, que desperte e faça o que se lhe manda. E recebeu em sua casa Maria, sua esposa.
Pseudo Crisóstomo, não recebeu em sua casa, pois ele não a tinha despedido de casa, mas em seu coração tinha abandonado, e agora novamente recebia em seu coração. Remígio de Auxerre recebeu-a depois de celebradas as núpcias para chamá-la de sua esposa, mas não para deitar-se com ela. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.